E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu sou Rodrigo Colli, professor de Biologia. Nós vamos resolver o exercício da frente A do módulo 4, exercícios complementares. Na página 545, vamos resolver o exercício 5. Vamos ao exercício. Analise a figura a seguir. O exercício traz um esquema, um desenho esquemático de uma membrana plasmática. Lembrando que as membranas plasmáticas são bicamadas, ou seja, duas camadas de fosfolipídios e proteínas chamadas de proteínas transmembrana, proteínas relacionadas a reconhecimento entre células, mas basicamente as membranas plasmáticas são chamadas de bicamadas fosfolipídicas. Os fosfolipídios, eles apresentam um domínio, uma cabeça, uma parte específica da molécula que é polar. Essa cabeça polar, ela é hidrofílica, ou seja, ela interage com a água, porque apresenta uma similaridade na constituição molecular. Lembrando que a água é um solvente de natureza polar e ela vai ser capaz, ela vai interagir com solutos de mesma natureza, também solutos polares. Existe aqui uma cauda apolar que não interage com a água. Então, as caudas apolares ficam voltadas para o interior da membrana, criando nessa membrana plasmática um domínio que a gente chama de hidrofóbico. É um domínio que não interage com a água, e as cabeças polares que ficam voltadas para o meio externo e interno da célula, o meio extracelular e o meio intracelular, são domínios hidrofílicos, interagem com a água, e não poderia ser diferente em função de apresentar à célula grande quantidade de água dentro, no interior, no domínio intracelular e no domínio extracelular. Com base na figura e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Ele vai fazer 5 afirmativas para que a gente possa analisar. Primeira afirmativa: graças a seus receptores específicos, a membrana tem a capacidade de reconhecer outras células e diversos tipos de moléculas, como, por exemplo, hormônios. Até aí está tudo bem na questão. De fato, a membrana plasmática, na parte externa, na face externa da membrana, apresenta uma estrutura glicoproteica chamada de glicocálix. Algumas estruturas de histocompatibilidade, de reconhecimento entre células, de reconhecimento entre moléculas. De fato, até esta parte da afirmativa, tudo ok com a afirmativa 1. Este reconhecimento pela ligação de uma molécula específica com o receptor da membrana desencadeia uma resposta que varia conforme a célula e o estímulo recebido. De fato, é exatamente isso que acontece. Dependendo do estímulo e da célula recebida, que recebeu esse estímulo, a resposta celular vai ser diferenciada, lembrando que existe uma relação direta entre o formato e a função desenvolvida pela célula, o tecido que ela se encontra, a resposta ambiental, a resposta molecular, a resposta elétrica, tudo isso vai variar de célula para célula, de tecido para tecido, de organismo para organismo. Então, a gente observa que a afirmativa 1 é uma afirmativa correta. Então, se a afirmativa 1 é uma afirmativa correta, eu devo procurar o gabarito em que a afirmativa 1 configure um gabarito possível. Então, eu tenho 5 opções de resposta: A, B, C, D e E, em que a opção A eu tenho como opções de respostas 1 e 3, então, por enquanto, configura como uma resposta, um gabarito possível. A letra B eu tenho 1 e 2, também configurando até o momento como um gabarito possível. A letra C eu tenho como possibilidades de resposta 2 e 4. Então, eu acabo de eliminar a letra C como possibilidade de resposta. Não pode ser a letra C, porque não configuro 1 como hipótese de resposta. A letra D, 1, 3 e 4. Então, a letra D ainda está no páreo, com gabarito possível. E a letra E, 2, 3 e 5, eu também elimino a letra E. Não é possível ser a letra E. Então, eu estou tirando a letra C, estou tirando a letra E. Como possibilidade de resposta, eu tenho A, B e D. Vamos continuar a nossa análise. 2. Os lipídios das membranas são moléculas longas, com uma extremidade hidrofílica e uma cadeia hidrofóbica. De fato, a extremidade, que é a cabeça polar de fosfato, ela é hidrofílica, polar, interage com a água, e as caudas, que são longas cadeias carbônicas, são hidrofóbicas, determinando, portanto, o domínio hidrofóbico mencionado anteriormente. As macromoléculas apresentam uma região hidrofílica e, portanto, solúvel em meio aquoso, e uma região hidrofóbica insolúvel em água, porém solúvel em lipídios, que é um solvente também apolar. Então, a afirmativa 2 também está correta. E se a afirmativa 2
também está correta, eu vou fazer o mesmo exercício feito anteriormente. Vou procurar nos meus gabaritos possibilidades de eliminação. Se a 2 está correta, portanto, a letra A ela não configura uma resposta possível, porque não consta a 2. A letra D, que apresenta como possibilidade de resposta 1, 3 e 4, acaba de ser eliminado. O gabarito, portanto, letra B de bola. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus.